Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a obra O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Essa obra aqui que já apareceu por aqui, porque eu fiz um convite, né, para nossa leitura conjunta lá do nosso clube. Foi uma leitura conjunta gratuita que a gente fez e a gente fez uma mini maratona. Então nós pegamos esse livro para ler numa noite, praticamente, numa noite de sexta-feira, e praticamente todo mundo terminou nessa mesma noite e comentou um pouco sobre a leitura, sobre as impressões. E é um livro que vai tranquilo, assim, em uma sentada, só como a gente costuma conversar, porque ele tem capítulos muito curtos, ele tem uma fluência muito tranquila, embora o assunto seja bastante pesado, como eu adiantei no outro vídeo que eu fiz, que eu apresentei um pouco sobre a biografia, sobre a ideia do Victor Hugo de escrever essa obra, e hoje eu vou trazer de fato a resenha desse livro, né? E ele é de fato um livro muito simples, a temática é bem delimitada, então o objetivo do Victor Hugo é muito nítido aqui, mas ele é um texto muito importante para o contexto da obra, né? Para o contexto da época que foi produzido, publicado, causou um furor enorme na França na época e é interessante ver como o mundo caminhou da forma com que Victor Hugo já escrevia nessa época aqui. Bom, a primeira publicação de O Último Dia de um Condenado foi em 1829. Então foi um pouco antes de sair O Corcunda de Notre Dame, que vai sair mais ou menos aí 2 anos depois. Mas foi na mesma época em que em que ele tinha a ideia, né, de construir essas duas narrativas. Então a gente tem alguns ecos aqui. Inclusive, na nossa conversa, a gente percebeu ecos até de Os Miseráveis, né? Então, o Victor Hugo consegue fazer alguns enredos entrelaçados entre as suas obras, o que é bastante interessante. E bom, como eu já tinha comentado, né, O Último Dia de um Condenado é um livro bastante simples, porque a ideia dele é mostrar os últimos dias de um condenado à morte, e especialmente o último dia, né? Então ele vai rememorar algumas situações, vai rememorar um pouco sobre a vida dele. Mas em nenhum momento nós temos o nome desse personagem, o crime que ele cometeu. Ficamos sempre nessa expectativa de querer saber mais, e isso faz com que o livro deixe a gente com vontade de continuá-lo, né? Isso é interessante também. Mas nós não vamos ter essa revelação porque a ideia do livro é justamente deixar uma coisa meio desumanizada, mas não no sentido pejorativo ou negativo da palavra, e sim no sentido de que qualquer condenado à morte poderia passar por aquela situação. Tanto é que, no decorrer da obra, o Vitor Hugo vai citar algumas pessoas que de fato foram condenadas à morte, tanto por crimes políticos, por exemplo, quanto por outros crimes ou tentativas de homicídio, por exemplo, né? Que são alguns das pessoas que são trazidas e mencionadas aqui. Essa edição da Estação Liberdade foi muito bom ter lido nela, né? A primeira vez eu li numa edição mais crua, no Kindle mesmo. Aqui foi uma releitura mais completa. E eu acho que essa é a edição mais completa que a gente tem no mercado hoje. Porque ela vai ter dois prefácios. Um prefácio é antes do texto e o outro prefácio depois do texto. Porque o que acontece é que esse livro, como eu disse, causou um furor muito grande. Teve muita crítica em cima do Victor Hugo por causa dessa obra. Porque era uma temática completamente polêmica, né? A guilhotina era algo normal e até romantizado por algumas pessoas na época. E então, por conta dessas críticas, ele vai fazer um prefácio em formato de teatro. E aí é muito legal a gente ter um pouco de contato com o Vitor Hugo, que escreve peças, porque afinal ele é muito conhecido pelas peças e pelos poemas, coisas que a gente não tem muito contato aqui no Brasil. E a gente tem um pouquinho já nesse prefácio, porque o prefácio ele faz pessoas comentando a obra. Então é bem interessante a forma que a gente inicia o livro contendo esse prefácio antes. E aí o prefácio que vem depois, daí já foi publicado numa edição de 1832, esse outro prefácio, ele de fato vai discorrer sobre a pena de morte, sobre o porquê ele é contra, e ele tem um viés bastante cristão nesse sentido, que é bastante interessante, porque a gente pensa no Vitor Hugo, socialista e revolucionário e tal, mas o Vitor Hugo era cristão, né? Ele era espírita, e ele coloca muito disso na sua obra. Os Miseráveis, acho que foi o livro mais cristão que eu já li na minha vida. Então é interessante a gente quebrar esses estereótipos que a gente tem com esses autores. E Vitor Hugo é um dos meus autores preferidos, né? Eu gosto muito da descrição dele, a forma com que ele nos apresenta os sentimentos dos personagens. É muito boa, assim, eu gosto muito. E aqui nós temos mais uma dessas provas, porque a gente consegue sentir a agonia desse personagem, a gente consegue se colocar no lugar dele, ter um pouco de empatia, ainda que a gente consiga imaginar que o crime foi bárbaro, pelas pistas que ele vai dando no decorrer do livro.
Mas ao mesmo tempo não é nem empatia, inclusive a gente conversou sobre isso na nossa leitura conjunta, né? Não é nem empatia, é compaixão. A Cláudia, que leu com a gente, falou bastante sobre isso e eu gostei bastante da forma que ela colocou, porque não é que nós estamos nos colocando na pessoa do condenado, não é que a gente esteja sentindo a mesma coisa que ele, e sim a gente vê que ele é um ser humano como qualquer outro. E isso é o que o Vitor Hugo vai expor muito bem, né, no prefácio que vem depois, né, nessa edição aqui. Porque sim, a pessoa comete um crime terrível, ela merece ser punida, ela precisa ser punida, mas nós não podemos tirar a humanidade das pessoas. Nós temos que saber que todas as pessoas, mesmo o pior crime que ela tenha cometido, todo mundo é ser humano e precisa de certa dignidade, né? Então, é muito bom como ele expõe isso no livro. Sobre a questão da pena de morte, até comentando um pouco sobre isso, eu acho que qualquer cristão vai ser contrário a isso, né? E não só pela questão da religião, mas do meu ponto de vista também é muito perigoso deixar para o Estado o poder de matar um ser humano, porque a gente sabe que o Estado é falho, o Estado é formado por pessoas. Então é muito perigoso acontecer de uma pessoa que não cometeu o crime acabar sendo punida pelo processo judicial, pela forma que ele é conduzido e tal. E é bem interessante ler tudo isso e ver, é um livro que foi publicado em 1829, porque, embora seja bastante recente, né, se a gente pensar na história do mundo, a gente vê a evolução do direito, e aqui, nesse prefácio posterior, ele vai mencionar bastante o Cesare Beccaria, ou Beccaria, acho que é Beccaria, enfim, é um italiano, que todo estudante de direito vai ter contato no início da faculdade, porque vai entender. Ele escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas, que vai falar sobre essa proporcionalidade das penas, sobre manter a dignidade, sobre como deve ser uma previsão. Tudo isso é tratado nesse livrinho do Beccaria, e o Vitor Hugo vai traçar justamente essa evolução, porque ele vai falar aqui nesse prefácio bem no finalzinho, eu acho que o trecho mais impactante do prefácio em si, que está no final do livro, é esse aqui. Ele fala que a civilização nada mais é do que uma série de transformações sucessivas, a qual então os senhores assistirão à transformação da penalidade. A doce lei de Cristo penetrará enfim no código e brilhará através dele. Veremos o crime como uma doença, e essa doença terá seus médicos que substituirão seus juízes, seus hospitais que substituirão suas galés. A liberdade e a saúde se parecerão. Passarão bálsamo e óleo onde antes aplicavam ferro e fogo. Tratarão com caridade esse mal que tratavam com ódio. Será simples e sublime. A cruz substituirá o cadafalso. Eis tudo. Então é a visão cristã da coisa, né? Então fica bem nítido, assim, essa influência que Vitor Hugo tem da sua religião, da sua religiosidade, e ele coloca aqui nesse livro com bastante maestria. E sobre o livro em si, ele também tem trechos muito impactantes. Eu queria trazer alguns para vocês, porque, né, Vitor Hugo, ele tem uma escrita maravilhosa e isso é algo que eu gosto muito nele. Em um determinado capítulo que tem literalmente uma página que ele tá explicando sobre um dos prédios em que esse condenado tem que passar. Então, ele começa a ver de longe o prédio e ele parece muito bonito. Esse prédio de longe assim, de fora, ele é bem bonito. Quanto mais próximo ele vai chegando, mais sombrio fica o prédio, mais estranho, mais feio mesmo. E ele termina esse capítulo descrevendo de perto, né, o prédio. E a última frase dele é a vida vista de perto. Ele tem esse impacto com as palavras que em O Corcunda de Notre Dame já apareceu bastante. E eu trouxe alguns trechos lá também. Quem não assistiu a resenha, recomendo bastante que assista, porque foi uma das melhores leituras do ano, sem dúvida. Tem uma frase bem interessante que ele traz já no terceiro capítulo aqui do livro, que os homens estão todos condenados à morte com sursis indefinido. Sursis é um instituto jurídico para a suspensão da pena, é uma espécie de suspensão da pena. Então, o que ele está querendo dizer é que todos nós vamos morrer um dia, só que a gente não sabe quando, e aí fica essa pena de morte suspensa, né, no ar, que a gente não tem como saber quando que vai acontecer, mas ao mesmo tempo nós sabemos dessa condenação. Isso é um ponto interessante. Outro capítulo que eu achei bastante marcante foi o capítulo 31, em que ele já está na última etapa da prisão dele, ele já está com um pé assim indo para a guilhotina, e vai aparecer um arquiteto naquela sala ali e tal, para fazer eventuais reformas, melhorias da sala para a posteridade, né? Obviamente, porque afinal ele vai ser morto ali
em algumas horas, então ele não vai ficar com aquilo. Também é um capítulo de praticamente uma página, e ele termina esse capítulo assim: Meu caro amigo, em 6 meses essa prisão estará bem melhor. E o seu gesto parecia acrescentar: O senhor não aproveitará, é uma pena. Ele quase sorria. Pensei ver o momento em que ele ia gentilmente ralhar comigo, como se brinca com uma jovem noiva na noite de núpcias. Meu carcereiro, um velho soldado com galões, ocupou-se da resposta. Senhor, não se fala tão alto no quarto de um morto. O arquiteto se foi. E eu estava ali, como uma das pedras que ele mediu. Descrições incríveis de Vitor Hugo, né? E é isso que ele traz com mais maestria nesse livro, como eu disse, essa desumanização desse condenado, que vai sendo tratado muito bem pelo carcereiro e pelo juiz, pelo padre ali no final de sua vida, para depois passar pela guilhotina. Então, como eu disse, é um livro muito simples. Ele não tem muito mais que isso, mas a profundidade dele fica tanto no tema, especialmente em seu contexto, né, na sua aplicação, assim, que foi um grande choque para aquelas pessoas que achavam tão teatral observar alguém sendo morto pela guilhotina, né, que é uma coisa assim, meio macabra. E isso é uma coisa que Vitor Hugo vai ressaltar nos seus livros e algo bem assustador para a gente, né, século XXI, que é ver as pessoas tratando a tortura, tratando a morte de outras pessoas como um espetáculo. E isso eu acredito que quem vive em áreas com mais violência possa sentir mais ou menos isso também, que é essa desumanização, essa incapacidade de sentir alguma coisa quando vê o outro sofrendo, que foi tão difícil de acabar com isso, né, na história recente e tal, mas que ainda acontece em muitos lugares. E eu acho que essa é a maior lição que a gente consegue tirar desse livro, tirar de algumas outras obras do Vitor Hugo também, para os dias de hoje, é essa desumanização. Lembrar que todas as pessoas são seres humanos com alguma dignidade, ainda que tenham cometido crimes, ainda que você discorde delas, enfim. Isso é algo pontual da obra de Vitor Hugo. Vale a pena transpor os anos de acordo aí com o tempo que ele escreveu. E por isso, sim, é um clássico também, né? O Último Dia de Condenado também é um clássico do Vitor Hugo. É uma obra curtinha, acho que até daria para chamar de novela. Enfim, ele é um romance pequenininho, como a gente comentou na nossa leitura conjunta. E também é uma ótima forma de começar a leitura de Vitor Hugo. Como eu disse, curtinho. A gente leu numa noite, e bastante gente leu numa noite até. Então, eu acho que é uma ótima forma de começar esse autor maravilhoso, que é um dos meus preferidos, né? Como eu sempre falo. Porque os outros são mais calhamaços, né? Podem dar uma assustada, assim. Corcunda, Os Miseráveis, são livros que requerem certo elan, como diz a Tati Peltrina. Caso você tenha interesse aí por conhecer a obra de Vitor Hugo, tá aqui uma ótima oportunidade. Um livro muito bom, muito bem escrito, com uma profundidade psicológica e descritiva que Vitor Hugo tem em todas as suas obras. Uma obra amarrada, que tem um final assim que combina demais com toda a temática. E eu gosto muito da forma que ele faz isso. Ele deixa todas as narrativas assim bem entrelaçadas, bem fechadinhas. A gente não sai da história de Vitor Hugo, do livro de Vitor Hugo, tentando descobrir alguma coisa ou pensando em algo que o autor deixou no ar ou não deixou detalhes, enfim. Eu gosto bastante dessa escrita do Vitor Hugo, é algo que me atrai bastante. Por isso que ele é um dos meus preferidos, né? Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês leiam o livro também para tirar as suas próprias conclusões. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida, deixem seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.